Bom dia, oitavo ano. Olha só, hoje nós vamos estar falando aqui, capítulo 7, África e seus aspectos naturais. Então nós vamos estar falando sobre ela. E vocês sabiam que a África é o maior continente em extensão territorial? Ele tem cerca de 75% de suas terras estão localizadas no Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. Essa característica faz com que ela seja o continente mais tropical do mundo. Em sua parte central, o continente africano é atravessado pela linha do Equador e suas terras ficam distribuídas no hemisfério norte e no sul. No lado ocidental, ele é atravessado pelo meridiano de Greenwich. O território africano representa 22,3% de terras emersas da Terra. É banhado ao norte pelo Mar Mediterrâneo e ao sul pela junção dos oceanos Índico e Atlântico. A leste pelo Mar Vermelho e pelo Oceano Índico, e a oeste pelo Oceano Atlântico. Aqui nós temos ele, aqui ó, a África, no mapa mundi, o continente africano, e aqui os mares que estão em torno dele, que a gente acabou de falar. Aqui na página 4, relevo e hidrografia. Aqui vocês têm um exercício, né, de observação do mapa, para vocês responderem essas questões, é para vocês fazerem. E na página 5 a gente continua. A África, ela pode ser dividida em duas porções. A norte-ocidental, de formas mais baixas, e a sul-oriental, de topografia mais elevada. Em geral, as terras altas africanas chegam até perto do mar, onde formam paredões abruptos que caem para as estreitas planícies costeiras. Essa característica está presente principalmente na parte sudoeste do continente e constitui um obstáculo ao avanço para o interior. No século XIX, os europeus tiveram essa dificuldade quando desbravaram e conquistaram o interior do território. As elevações importantes da África são os planaltos da Etiópia e dos Grandes Lagos, situados do lado oriental do continente. Além dos planaltos, o relevo africano tem extensas áreas de depressões, onde estão localizados desertos continentais, porque lá vocês sabem que tem muita área de deserto. Lá nós temos também a cadeia de Atlas, né, que é localizada no noroeste africano e é formada por dobramentos mais antigos, que no caso é a origem das montanhas jovens da Europa, como os Alpes, e da Ásia, como o Himalaia. As elevações chegam a 4.000 metros de altura, e o ponto culminante é o Monte Tibucal, com 4.167 metros. Cadeia de Drakensberg, situada no extremo sul, é formada por dobramentos antigos que datam da era paleozoica. As montanhas alcançam cerca de 3.000 metros e o ponto mais elevado é o Monte Tabana Niteniama, nem sei se é assim que fala o nome, com 3.482 metros de altitude, então é muito alta. Aqui tem uma outra pergunta, né? Porque as montanhas formadas por dobramentos mais antigos, como a cadeia, essa daqui vocês podem pular. Lagos e vulcões. Quando ocorreram os grandes dobramentos que foram responsáveis pelas atuais cadeias de montanhas jovens do mundo, os maciços de rochas antigas da África, eles sofreram grandes pressões. Por causa disso, as rochas da parte leste foram fraturadas, que é aquele corte que tem nas rochas, que a gente já falou sobre isso, e foram fraturadas e alguns blocos se elevaram, enquanto outros afundaram. Os blocos que se elevaram deram origem às altas montanhas e planaltos. Já os que afundaram fizeram surgir
grandes fossas tectônicas, as quais formaram extensos lagos como a Vitória, o Tanganica e a Niassa. Vocês sabem que a África é um continente que ela sofreu várias mudanças. Lembra que o primeiro homem ele veio da África, ele só conseguiu chegar em outros continentes, outros territórios, devido a essas movimentações das placas tectônicas na África. Essas fraturas ocorridas na costa terrestre fizeram o magma subir, que é aquela lama quente que sai da terra pelos vulcões, dando origem a muitos vulcões como Kilimanjaro e o Quênia, com mais de 5.000 metros de altitude. Note que eles são bem altos. Paralelamente a essas formações, existe na África um extenso e alongado vale de afundamento, o Grande Vale de Rift, formado por fraturas ocorridas na crosta terrestre. Os derrames da lava, por sua vez, deram origem às rochas vulcânicas, porque eles viram rochas depois quando seca. Na página 7 tem curiosidade, é legal vocês lerem, para vocês poderem, algumas coisas que vocês não conhecem, é muito legal. Na página 8, apesar da grande extensão territorial da África, a hidrografia é formada por poucos rios e lagos. Entre os rios africanos, o mais importante é o Nilo, que nasce no Lago Vitória e corre para o norte, desaguando no mar Mediterrâneo. O rio Nilo garante a sobrevivência de 1/10 da população africana. Egito, Sudão e Sudão do Sul, por exemplo, depende quase inteiramente dele. O rio Nilo, apesar de localizado em uma região árida, é perene e durante as cheias fertiliza o solo. O rio Nilo ele tem uma característica que ele tem um período de cheia. Quando essa cheia vai embora e ele volta ao nível normal, ele deixa nutrientes na terra. E é graças a esses nutrientes que eles conseguem fazer a agricultura. E consegue uma agricultura de irrigação também. Isso desde o período do Egito. Os regimes hidrológicos dos rios africanos variam conforme a incidência e a quantidade de chuva. Assim, nas regiões marcadas por uma estação seca e outra chuvosa, ocorrem muitos rios temporários. Em regiões muito úmidas, existem rios bastante caudalosos, que apresentam intenso fluxo de água, como o rio Congo, que em volume d'água é o segundo maior do mundo, superado apenas pelo rio Amazonas, com 4.700 quilômetros de extensão. O rio Congo, ele atravessa 2 vezes a linha do Equador antes de desembocar no Oceano Atlântico. A oeste do continente, o desmatamento da floresta tropical na bacia desse rio representa uma ameaça para a sua existência e para todo o ecossistema, pois assim como a Amazônia, a densa vegetação tem papel fundamental na precipitação que alimenta os cursos da água. O Níger, terceiro maior rio africano, em extensão tem cerca de 4.200 quilômetros e deságua no Golfo da Guiné. Na costa atlântica do continente, na parte sul, destacam-se 3 rios, o Zambeze e o Limpopo, que desembocam no Oceano Índico, e o Orange, que deságua no Oceano Atlântico. Em virtude do relevo, os extensos rios africanos são do planalto, pelo menos no curso superior, formando séries de cachoeiras. As cataratas de Inga, no rio Congo, por exemplo, são os maiores do mundo em volume de água. Olha como é importante esses rios para aquela região. A hidrografia africana inclui também numerosos lagos de grande superfície, que é o Lago Vitória, situado entre Uganda, Tanzânia e Quênia, em 69.484 km². O Lago Tanganyika, localizado entre República Democrática do Congo, antigo Zaire, Burundi e Tanzânia, com 32.900 km². E o Lago Nyasa, que fica entre Tanzânia, Malawi e Moçambique, com 29.604 km². Essas questões hídricas e impactos socioambientais
Como vimos, a África é um continente naturalmente diverso, no qual algumas regiões apresentam recursos hídricos em abundância, enquanto em outras são banhadas por rios temporários. E aí vem a seca e a falta de água daquela população. Segundo a ONU, o acesso à água de qualidade e ao saneamento é um direito humano. Entretanto, no mundo, cerca de 2 bilhões de pessoas bebem água retirada de fontes não seguras, quer dizer, aquela que pode estar contaminada, e as pessoas são obrigadas a beber porque não tem outro tipo de água para eles poderem sobreviver. A falta de acesso à água da qualidade está associada à subnutrição e à morte precoce. Estima-se que cerca de 20% da população do continente africano sofra de desnutrição. O texto a seguir fala sobre as causas e consequências da escassez de água em certas regiões do continente africano. Infelizmente, nós já vimos a África subsaariana, que é um lugar de deserto e que as pessoas praticamente não têm água. É legal vocês verem esse relatório da ONU, porque eu acho que vem agregar bastante conhecimento para vocês. Aqui na página 10, observe neste mapa os recursos de água doce disponíveis por habitante nos países do mundo. Então, aqui nós temos o mapa e no Brasil, olha só, nós temos recursos hídricos abundantes nacionalmente com possibilidade de estresse hídrico localizado, quer dizer, em algumas regiões só pode vir a faltar água. Na América do Sul e na América do Norte não tem problema com água, gente. Agora, em alguns outros continentes, a gente já percebe que tem sim um estresse hídrico já acontece isso na América Central, em alguns lugares do continente asiático e assim por diante. Aqui clima e vegetação. Na página 11 tem um exercício, né, uma atividade antes, e tem a vegetação, clima e vegetação, na página 11 também, que é a sequência do texto, tá? O continente africano, ele apresenta grande diversidade de tipos climáticos, que condicionaram formações vegetais também variadas, porque conforme o clima, é a vegetação que você vai ter naquela localidade, como florestas tropicais, savanas e xerofitas, próprias das regiões mais áridas. Para entender como é possível haver em um mesmo continente formações tão diferentes como desertos, florestas equatoriais e montanhas cobertas de neve, é preciso conhecer as variações climáticas responsáveis por esses contrastes. Aí aqui no mapa, que mostra na página 11, está mostrando a parte vermelha equatorial, a laranjada tropical, a cor mais um verde amarelado desértica, o amarelo semiárido, o Mediterrâneo na verde e frio de montanha na marrom. Então, na África, eles têm vários tipos de clima também, que acaba criando vários tipos de vegetações também. Na página 12 tem o mapa da África de vegetação também, que mostra os vários tipos de vegetação, vegetação de altitude, floresta mediterrânea, savana e assim por diante. O clima equatorial, esse tipo climático ocorre nas áreas central e oeste da faixa equatorial. A temperatura média anual ultrapassa 25 graus, com uma variação bem pequena entre o mês mais quente e o mais frio. As chuvas são abundantes e geralmente bem distribuídas durante o ano. Os índices pluviômetricos anuais ficam entre 2.000 e 2.500 milímetros. A vegetação é característica das regiões do clima equatorial. Então, conforme o clima, aí nós temos os tipos de vegetação. Na próxima aula, a gente continua na página 13, clima tropical, ok?